Olá a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse dia eu quero convidar você a refletir comigo em Jeremias, capítulo 1, dos versos 4 até o verso de número 9. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Refletiremos nesse dia a respeito do tema Enviados por Deus. Nós podemos notar, podemos observar que o profeta Jeremias, ele tinha cerca de 20 anos de idade quando ele recebeu o chamado de Deus, que ocorreu exatamente no 13º ano do reinado de Josias, por volta do ano 626 a.C. Certamente a resistência de Jeremias em aceitar o chamado de Deus tinha uma razão plausível. Jeremias ele era filho de um sacerdote, e como tal, ele sabia que o sacerdote naquele tempo consistia em obedecer à lei de Moisés, cumprindo com as tarefas descritas na lei, os atos e cerimônias, o ensino da lei e o cuidado com o santuário. Por fim, o sacerdote era responsável em trabalhar para preservar o passado por meio do ministério no santuário. Mas quanto ao profeta, este era responsável por trazer o povo de volta ao caminho. E, por sinal, diga-se por passagem, o caminho certo. E quando esse povo se desviava da rota, era justamente o profeta o responsável por tocar esses corações endurecidos, para que se voltassem para a rota correta. E nós podemos observar, inclusive, que a palavra coração ela aparece pelo menos 50 vezes no livro de Jeremias. E é justamente, queridos, neste contexto de um povo de coração endurecido, que o profeta Jeremias ele recebe de Deus esse ministério, preparado antes mesmo do seu nascimento, como nós podemos observar nesse texto lido. E ao ver tudo isso, certamente eu e você podemos entender, compreender que não existe um tempo certo, um tempo adequado, no qual seja fácil servir a Deus. Mas alguns períodos na história se destacam para o ministério espiritual. E Jeremias, ele viveu em uma época assim. Primeiramente porque Jeremias nasce em um tempo em que havia rebelião em vez de obediência. Como nós podemos atestar ao nos deparar com o livro de 2 Reis, no capítulo de número 21, dos versos 1 a 18, que eu até sugiro que depois você esteja lendo, nós podemos destacar que nesse momento, é o momento em que o perverso rei Manassés, o homem mais cruel que reinou sobre Judá, ele vai fazer justamente o contrário do que o seu piedoso pai, o rei Ezequias, havia praticado. Pois nós podemos observar que Manassés, ele vai levar o povo a uma vida de constantes pecados. Ele desvia o povo de Deus, ele vai contribuir para isso. E esse homem vai cometer as piores barbáries. Esse homem era crudelíssimo. E tudo isso é registrado tanto em crônicas como no livro dos reis, a história desse perverso rei Manassés. Mas vamos perceber que Jeremias vai viver também, em segundo lugar, um momento distinto. Por volta do ano de 609 a.C., é o tempo em que o rei Josias ele começa a reinar, e ao contrário do seu avô Manassés e do seu pai Amon, esse rei Josias era um homem justo,
Contudo, apesar da sua justiça, apesar desse homem lançar as bases de uma reforma religiosa, nós podemos perceber que da parte do povo faltou um arrependimento genuíno. Faltou de fato esse povo se voltar para o seu Deus com um coração compungido. E nós podemos notar então que esse povo de fato, eles acabam por demonstrar um coração petrificado. Mas Jeremias ainda viveria um tempo, um terceiro momento difícil em sua vida. Jeremias vive um tempo que, ao invés de adotar princípios, o povo e a liderança haviam adotado hábitos políticos, se tornaram políticos. E nós podemos notar que é nesse momento difícil em que Jerusalém começa agora a pagar tributos altíssimos para outras nações, a exemplo do que acontece na época da Babilônia. Tudo é retirado da cidade, a cidade empobrece, o povo vive um momento conturbado. E é diante de situações como essas em que políticos agora, em alguns momentos, até conversavam com autoridades religiosas. Mas conversar é algo. E temer a Deus, e arrepender-se e voltar-se para Deus é algo completamente diferente. Nós podemos observar que na atualidade isso é algo muito comum. Muitas vezes com o intuito de trazer a simpatia do povo. Autoridades muitas vezes até conversam com líderes religiosos. Mas o verdadeiro temor a Deus, muitas vezes esse não tem sido demonstrado. Apesar de tudo isso, nós vamos observar que de fato era difícil observar o contexto em que Jeremias viveu. Mas ainda assim, Jeremias obedeceu ao chamado de Deus. Ele pregou à nação durante 40 anos. Entregou a essa nação as promessas de Deus, como também as advertências. E diante disso, eu e você, nós podemos perceber que somos desafiados a não questionar o chamado. Devemos lembrar que quem nos capacita é o Senhor. E eu quero finalizar essa reflexão dizendo a você que é o mesmo Senhor que falou para Jeremias do seu chamado. É Ele que tem desafiado a mim e a você a dar continuidade. Está registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, versos 19 e 20, as palavras de nosso Senhor Jesus, válidas para mim e para você. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que Deus em Cristo Jesus os abençoe.